e a irmã Lívia vai estar controlando também os áudios, tá bom? Irmãos, nós estamos na semana, nós estamos na terceira, estamos lendo o livro Coração da Bíblia, né? Do nosso amado irmão André Dong. E basicamente hoje nós vamos falar, nós estamos no nosso calendário de leitura, nós estamos seguindo a segunda semana do calendário, né? Há muitos, os irmãos que leram sabem, né, que há muitos itens que foram falados e eu vou procurar tentar tocar em alguns deles, tá bom, irmãos? Porque realmente o assunto é maravilhoso, mas também é extenso. Eu também encorajo os irmãos que não leram, leiam. Então, os irmãos podem desfrutar e ganhar até mais do que nós estamos falando aqui, tá? No que se diz respeito ao coração da Bíblia, é claro, está se referindo aos principais livros ali da Bíblia, que nós já vimos no ano passado, né? Que são os livros mais centrais da Bíblia, que revelam o propósito de Deus para nós, né? É os livros de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, né? Esses livros são considerados os livros que são o coração da Bíblia. Nesses livros, Deus revela o seu propósito eterno para nós, a sua economia. E nessa semana, nós estamos falando da importância, começaremos falando da importância, irmãos, só para situar os irmãos, da importância do chamamento nosso, e esse chamamento é pela fé. E nenhum de nós fomos justificados, quando nós recebemos o Senhor, nós fomos justificados pelo Senhor, o Senhor nos lavou com o precioso sangue dele, e fomos salvos. Essa salvação, ela não aconteceu, irmãos, pelas nossas obras. Não foi por obras que nós fomos salvos. Nenhum de nós aqui foi salvo pela obra que fez, por ser bom, por fazer caridade, por ajudar as pessoas, ou por ter sido um bom filho, um bom pai, ou etc. Nenhum de nós, nada que nós tenhamos feito, influenciou na nossa salvação. A salvação não é por obras, a salvação é pela fé. Nossa vida espiritual, nosso nascimento espiritual começou no dia que nós simplesmente cremos no Senhor. Nosso coração sempre foi um coração... os que ouviram ontem a reunião de jovens, na verdade, eu digo reunião de jovens, eu queria até deixar claro para os irmãos aqui, que nós começamos essa reunião de jovens com jovens. Essa reunião, é claro que tem tido mais jovens, graças a Deus, mas essa reunião não é exclusiva dos jovens, tá? Hoje ela ultrapassou os limites da reunião de jovens e transformou numa reunião de estudo do livro de Daniel. E eu encorajo os irmãos a entrarem, a participarem. Lógico que quando a gente abre para o compartilhar, no final da mensagem, a gente dá prioridade para os jovens, né? Porque o enfoque começou com eles. E os jovens não são egoístas, nossos jovens são preciosos, e eles amam o Senhor, e eles querem que a palavra atinja todas as pessoas, não somente eles, tá bom? Então a reunião não é fechada para os jovens. Então eu encorajo você a entrar e a participar, que Deus, tenho certeza que vai falar muito com você, assim como tem falado também conosco. E eu entrei nessa questão da reunião de jovens aqui, mudando o termo, né, do estudo de Daniel. Nós já estamos no capítulo 7, e tem sido realmente tem sido celestial. Mas eu entrei nessa questão porque ontem nós falamos muito claramente a questão do coração do homem. O coração do homem não tem nada de bom. Tá? O nosso coração não é tão bom quanto você pensa e eu penso. Tá? E ao crer no Senhor, por que eu estou tocando isso? Porque ao crer no Senhor, Jesus, não foi porque nosso coração era bom, tá? Ou porque nós tínhamos feito boas obras. Não foi isso. Foi simplesmente porque o Senhor, o seu Espírito, moveu nosso coração, tocou nosso coração e Ele mesmo nos levou a abrir nossa boca e confessá-lo pela fé, crendo nele. Aí nós fomos salvos. Bom,
Nós vamos começar, eu vou falando aqui rapidamente aqui a sinopse, a linha que nós vamos compartilhar com os irmãos essa noite. Então, nós vamos começar falando que a nossa salvação ela é pela fé, e vamos pegar o exemplo de Abraão, e vamos pegar alguns princípios da vida de Abraão, tentar ser rápido, porque é muita coisa, né? Ali em Gênesis, porque Abraão foi justificado pela fé. Lembremos que Abraão, quando ele nasceu e viveu, e a história de Abraão, escrita em Gênesis, foi muitos anos antes, mais de 400 anos antes de Deus dar a lei, tá? A lei veio mais de 400 anos depois, com Moisés, tá? Então, a lei foi dada muito lá na frente, mais de 4 séculos depois, para Moisés. Foi o primeiro que recebeu a lei, por isso que Moisés é considerado legislador. Não foi ele, né? A lei não foi ele que escreveu, recebeu de Deus, passou para o povo. Então, ninguém é justificado pela lei. Ora, como não é justificado pela lei? Ora, porque Abraão foi justificado mais de 400 anos antes, quando nem existia lei ainda. Ele foi justificado pela fé, tá? Nenhum homem pode ser justificado por nada, nem pela lei, nem pelas obras. Na verdade, quando se fala justificado pela lei, está implícito que se alguém é justificado pela lei, que não é verdade, ninguém é justificado pela lei, mas se isso fosse possível, isso indica que você é justificado pelas suas obras. É a mesma coisa, tá? Ou seja, se você consegue cumprir a lei, você consegue fazer uma boa obra. Então, você consegue ser justificado pela lei, ou seja, você consegue ser justificado pelas suas boas obras que você teve através de cumprir a lei. Só que isso não é possível, porque ninguém consegue cumprir toda a lei, tá? Quando Deus deu a lei, nós vimos algumas páginas antes aqui do que nós estamos desfrutando hoje, do livro. Quando Deus deu a lei, Deus não deu a lei com a intenção de o homem cumprir a lei. Ó, irmão Gustavo, Deus não deu a lei para o homem cumprir? Não, de maneira nenhuma. Como não? Ora, se o homem pudesse cumprir a lei, e Deus sabia que o homem não podia cumprir a lei, então por que Deus daria para o homem algo que ele não conseguia cumprir? A Bíblia é muito clara que ninguém é justificado pela lei, que a lei não consegue justificar o homem. A Bíblia fala isso. Olha, se Deus já sabia isso, por que ele dá para o homem algo impossível, então? Que Deus é mau? Você daria para o seu filho algo que é impossível dele cumprir? Você faria isso? Se você tivesse a intenção que ele cumprisse? Você não faria isso. Você que nós que somos pais não fazemos isso. Deus também não faz isso. Então, por que Deus deu a lei? Deus não deu a lei para o homem cumprir. Deus deu a lei para expor o homem, para levar o homem a reconhecer quem de fato ele é, que ele é pecador, que ele é falho, que ele é incapaz, porque a lei só serviu para expor a condição caída do homem, as falhas do homem, e mostrar que ele precisa depender de Deus pela fé. A lei, ela é ruim? Não. A lei reflete quem Deus é. A lei é um espelho de Deus. A lei é como se fosse um reflexo de Deus. A lei é santa. Deus é santo? É. Por isso, a lei só podia ser santa também. A lei veio de Deus, tá? Por exemplo, quando Deus deu os 10 mandamentos, eu sempre falo para os irmãos, foram só 10 mandamentos. Cabe na palma da mão. Dá até para você decorar, se você quiser, tá? É lógico que começou com 10 mandamentos, depois foi aumentando com as ordenanças, tal, né? E os preceitos. E tornou-se bem extensa. Mas, se estivesse pegando só os 10 mandamentos, daria até para gravar, até para você saber de cor, né? Agora, se você olhar os 10 mandamentos mostram exatamente o que Deus é um reflexo de Deus. Tá? Deus é santo, o Senhor não quer que o homem mate, porque isso não vem de Deus. Deus não quer que o homem cobice, porque isso não vem de Deus, etc. Né? E tem vários itens ali, né, dos 10 mandamentos. Agora, se você tentar cumprir só os 10 mandamentos, você vai ver que você vai falhar e falhar e falhar, pelo menos em um dos 10. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que foi um dos grandes cristãos da Bíblia, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, e do coração da Bíblia, todos os livros do coração da Bíblia foram Paulo que escreveu, foram escritos por Paulo. Paulo,
Romanos 7 mostra que ele caiu, tentando cumprir um dos 10 mandamentos que ele não conseguiu, que é a cobiça. Então, ele pecou. Romanos 7, ele até travou uma luta interior entre a sua mente, seu coração, por causa de um dos 10 mandamentos, que é não cobiçar. Você consegue não cobiçar? É difícil, não é? Não cobiçar. Eu não estou falando cobiçar a mulher do próximo, não. Cobiçar qualquer coisa. Você consegue não cobiçar? Se você olhar um carro de um irmão e falar, nossa, carro bonito, queria ter um carro assim, você cobiçou. É difícil, viu? A cobiça é difícil, tá? Por exemplo, eu olho assim para aquela camiseta linda do irmão Antônio, toda listrada. Puxa, não tem uma camiseta polo dessa. Eu queria ter uma camiseta polo dessa. E aí eu tô olhando aquele abajur lá. Tá cobiçando meu abajur, né? Pois é. Então, tá vendo? E aí você já cai em pecado. Entendeu, irmãos? Como é difícil, né? Então, é impossível cumprir a lei. A lei não é para ser cumprida. A lei é para expor que o homem precisa de Deus. Então, voltando a Abraão, 400 anos antes de surgir a lei, ele foi justificado já. Mas pelo quê? Pela fé. Então, primeiro vamos começar a história de Abraão. Então, a linha é, a nossa salvação começa, a linha da nossa mensagem hoje, a nossa salvação começa pela fé, pegando o exemplo de Abraão, que Abraão é o pai da fé, nosso pai da fé, né? E o Espírito Prometido veio por meio da bênção de Abraão ali, né? Que é crer no Senhor Jesus. E aí, depois começamos ali em Romanos 10, falando da vida da igreja, invocar o nome do Senhor, que tudo na nossa vida começa com invocar o nome do Senhor, e aí nós vamos entrar rapidamente em Romanos 12, falando como é a vida da igreja, e nós vamos chegar também no iniciozinho de 1 Coríntios, tá? Mostrando os problemas que nós vamos enfrentar na vida da igreja, tá bom? E essa sequência é muito importante, porque tudo começa pela fé, invocar o nome do Senhor, viver na vida da igreja, para nos preparar, porque quando surgem os problemas de 1 Coríntios, nós estamos ali já habilitados, porque nós temos a plena salvação de Deus para podermos enfrentar esses problemas que surgem na vida da igreja, tá bom? Então vamos falar de Abraão. Então, Abraão ele foi chamado pelo Senhor em Gênesis 11. Gênesis 11, versículo 31, 32, eu mostro o chamamento do Senhor de Abraão, tá? Nem todos os versículos eu vou poder falar, irmãos, porque não dá, o tempo não permite, tá bom? E o objetivo dessa reunião hoje não é só dar uma mensagem, tá, irmãos? Eu também quero que os irmãos compartilhem, porque nós ficamos a semana inteira sem compartilhar e essa é a hora de nós também compartilharmos um pouco, tá bom? Então, eu quero que os irmãos também compartilhem um pouco, tá? Só ajeitar aqui. Muito bem. Então, Gênesis 11 começa falando que quando o Senhor apareceu pela primeira vez para Abraão. Abraão estava com seu pai, Terã. Ele estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Ur dos Caldeus é a Babilônia, tá? Fica na região da Babilônia. Mesopotâmia, já falei para os irmãos, né? Mesopotâmia quer dizer, a palavra Mesopotâmia quer dizer entre dois rios, tá? Meso quer dizer entre, Potâmia, rios, tá? A palavra Potâmia quer dizer rios, a palavra meso quer dizer entre. Mesopotâmia é o espaço de terra entre dois rios. Que rios? O rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Então, nesse espaço de terra entre o rio Tigre e o rio Eufrates é chamado de Mesopotâmia. E ali está a Babilônia, tá? Ali está Ur dos Caldeus, onde estava Abraão. Abraão estava na Babilônia, tá? Inicialmente, estava em Mesopotâmia com seu pai. Foi ali quando o Senhor apareceu a primeira vez para Abraão. E aí o Senhor apareceu para Abraão e chamou ele para largar a sua parentela, a casa de seu pai, e ir para a terra que Deus ia mostrar para ele. Mas Abraão não tinha fé suficiente ainda. Foi a primeira vez que o Senhor apareceu para ele. Então, Abraão ele não conseguia ainda obedecer ao chamamento, à palavra do Senhor. E ele não saiu. O seu pai, Terã, que tirou ele de lá e levou ele para Arã. E em Arã, ele ficou lá em Arã até que seu pai morreu em Arã. Quando seu pai morreu em Arã,
Aí, em Gênesis 12, o Senhor apareceu a segunda vez para Abraão. E 12:1 fala: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, nesse segundo chamamento, quando nesse segundo Deus apareceu para Abraão, aí Deus mais uma vez falou com ele. Cada vez que Deus falava com Abraão, a fé de Abraão ia aumentando. A primeira vez que Deus falou com ele, ele estava ainda em Ur dos Caldeus, e ele não conseguiu obedecer o falar do Senhor, porque Deus, ao falar com ele, claro, ele ganhou um pouco de fé, mas ele não era ainda uma fé muito pequena. Nesse segundo chamamento do Senhor, quando ele estava em Harã, a fé dele aumentou um pouco mais. E aí, ele então saiu de Harã e foi em direção até de Canaã. Porém, ele ainda fez algo que não deve ter feito. Ele levou a parentela com ele, tá? Levou Ló, seu sobrinho Ló. Ele não conseguiu ainda obedecer ao Senhor nessa questão. Você veja que ele ia obedecer aos pouquinhos o que o Senhor ia falando, mas não exatamente como o Senhor havia falado, porque ele não tinha tão fé suficiente ainda. Isso aqui, irmão, aí já vem o nosso primeiro princípio para a nossa vida. Primeira lição para a nossa vida. O falar de Deus, a aparição de Deus para nós, aumenta a nossa fé. Você pode se considerar, eu posso me considerar alguém de fé ainda muito pequena. Então, se a nossa fé é pequena, o que nós precisamos é que Deus fale conosco. Quanto mais Deus falar conosco, quanto mais Deus aparecer para você, a sua fé vai aumentando. Quando Deus aparecia para Abraão, Deus infundia a si mesmo como fé no coração de Abraão. A palavra que Deus falava com Abraão levava Deus como fé para dentro de Abraão. E lá em Romanos, capítulo 10, fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Toda vez que nós ouvimos Deus falar conosco, a palavra de Deus, Deus falando, a palavra está da boca de Deus, é o próprio Deus falando conosco. E quando Deus fala com você e comigo, nós não temos dúvida, ele apareceu para nós. O falar de Deus é a aparição de Deus para nós. Quando o irmão dá uma palavra, você ouve, uma irmã dá uma palavra, você ouve, alguém dá uma palavra, você ouve, quando você lê a Bíblia, Deus aparece para você, você ganha fé. É verdade que às vezes nós ouvimos a palavra, ouvimos a mensagem, ou lemos a Bíblia, ou lemos algum livro, nada acontece aparentemente. Porque talvez, nós não tenhamos lido ou ouvido aquela mensagem com o coração preparado, aberto, para Deus aparecer para nós. Mas se nós ouvirmos a palavra com o coração desejoso, ardente, Deus aparece para nós, irmãos. Quando Deus aparece para nós, ele começa a colocar dentro de nós a sua fé, a fé de Deus. Deus como a própria fé. E isso vai criando em nós a força para obedecer a palavra do Senhor. E aí, já em Gênesis 13, tá? Abraão, em Gênesis 12, Abraão acabou indo para o Egito. Não deveria ter ido, mas foi, porque a fé de Abraão não era grande ainda. Mas, quando ele saiu do Egito, Deus o abençoou na questão material. No Egito houve alguns tratamentos de Deus na vida de Abraão, e o tempo vai permitir nós falarmos, mas por outro lado, pelo lado material, quando ele saiu do Egito, ele saiu cheio de bens materiais. Deus fez ele prosperar materialmente. Então, Gênesis 13 conta a história da separação entre Abraão e Ló. Então, havia prosperado tanto Abraão financeiramente, Deus havia permitido isso, que ele teve muitos rebanhos, gados, tal. E Ló também, por estar junto com Abraão, Deus abençoou muito, muito Ló também. Ló também foi abençoado materialmente. Ló foi abençoado porque ele estava junto com Abraão. A bênção de Deus estava na vida de Abraão. Ló, por estar junto com Abraão, ele entrou na bênção também de Deus. E aí é outro princípio para nós. Nós precisamos estar junto com aqueles que Deus tem abençoado, irmãos. Se nós estivermos juntos com aqueles que Deus escolheu, designou, a bênção também vem para nós. Por isso nós precisamos estar na vida da igreja. Não é?
Na vida da igreja nós precisamos seguir aqueles que Deus tem usado, Deus tem falado, e nós seremos abençoados também. Se você e eu ainda não tenhamos fé suficiente, vamos estar junto com aqueles que têm fé. Vamos estar junto com aqueles que têm crescido mais no Senhor, que têm ouvido mais do Senhor, e nós seremos abençoados também. E aí, em Gênesis 3, o que aconteceu é que começou a ter briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então, eles se dividiram. E aí, Abraão, como já estava com fé, uma fé cada vez aumentando mais, devido às aparições de Deus, ele propôs para o seu sobrinho Ló: faz o seguinte, Ló, escolhe você primeiro. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe você primeiro, depois, o que você escolher, se eu ler a direita, eu vou para a esquerda. Então, você escolhe primeiro. Aí, ao falar isso a Abraão, ele sabia que Deus abençoaria ele. Né? E se ele ficasse a pior porção? E se Ló escolhesse a melhor porção? Abraão não se importava, porque ele sabia que ele estava debaixo da bênção de Deus. Não importava o que acontecesse. Ele sabia que Deus ia escolher o melhor para ele. Porque ele aprendeu a ouvir falar do Senhor. Então, Ló foi esperto, não é? Essa é a palavra certa, esperto. Esperto quer dizer algo maligno. Ele foi esperto, ele olhou com esperteza, com malícia, né? Ele olhou e viu que as campinas eram melhor para criar os seus gados, né? E as campinas eram verdes, e até Sodoma e Gomorra, né? E eram todas verdinhas. Ele falou assim: vou escolher o melhor. Ló pensou. E Ló escolheu, então, as campinas. E Abraão sobrou as regiões montanhosas para cuidar do seu rebanho. E quem cuida de rebanho sabe que região montanhosa é péssimo para isso, né? Mas, de qualquer maneira, Abraão não se preocupou, porque Deus estava com ele. Né? Então, essa é uma lição para nós, irmãos. Não vamos escolher as coisas fáceis. Não vamos escolher as coisas fáceis achando porque são fáceis, são a vontade de Deus para nós. Foi assim que Ló pensou. Vamos escolher a vontade do Senhor. Ainda que para nós a vontade do Senhor pareça mais difícil, pareça ser montanhosa. Mas vamos crer que o Senhor, Ele está cuidando de nós, mesmo nas dificuldades. E o Senhor abençoou de fato Abraão, e Ló, por outro lado, foi armando as suas tendas até aproximando cada vez mais de Sodoma e Gomorra, até cair dentro de Sodoma, né? E Gomorra. E aí, em Gênesis 14, houve a guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Os 4 reis venceram os 5 reis, e um dos 5 reis era o rei de Sodoma, né? E então, Ló, por estar lá, ele foi levado cativo. Quando Abraão foi levado como escravo, né, para esses 4 reis, que ele perdeu, estava junto estava em Sodoma também, e o rei de Sodoma perdeu. Os 4 reis levaram, então, os habitantes de Sodoma como escravos, cativos, e Ló foi junto. Quando Abraão soube disso, Abraão então juntou 318 homens, guerreiros, e foram libertar o seu sobrinho. Imagina, 4 reis vencem 5 reis, quer dizer, 4 reis é um número menor. Você vai brigar, você tem 4 para brigar contra 5. Se você tem 4 para brigar contra 5, você está em desvantagem, está em menor número. E esses 4 que estavam em menor número conseguiram vencer o que estava em maior número, que é 5 reis. Mostrando que esses 4 eram fortes, certo? E aí Abraão vem com 318 reis, soldados, soldados não, homens valentes, com 318 homens valentes, muito pouco. O que é 318 contra 4 que venceu, 4 reis que venceram 5? Mas ele cria no Senhor, ele foi pela fé. Abraão aprendeu a ter passos de fé na vida dele. Sempre a crer na palavra do Senhor. E ele conseguiu vencer esses 4 reis que haviam vencido 5 reis. E conseguiu libertar o seu sobrinho Ló. Então, primeiro, Abraão, ele não teve rancor no seu coração com Ló por ter escolhido as melhores coisas. Assim, a melhor porção, né, que foi as campinas. Abraão, quando viu que o seu sobrinho estava em dificuldade, ele foi lutar por ele. Isso também é um princípio para nós. Nós precisamos aprender a lutar pelos irmãos. Mesmo que os irmãos, às vezes, tenham tomado atitudes que possam nos prejudicar, assim como Ló, aparentemente aos olhos dos homens, tomou uma atitude que prejudicou Abraão, né? Deixou Abraão com as piores terras, né? As montanhas. Mas Abraão não levou isso em consideração. Abraão amava o seu sobrinho, e nós precisamos também amar os irmãos,
a nossa parentela, que são nossos irmãos em Cristo, e lutar por eles. E crer que o Senhor está conosco. O que a vida de Abraão mostra para nós, irmãos, é que quando nós temos fé, nós ouvimos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos dá força para lutar. Por exemplo, nessa pandemia, eu não sei como é que você está até agora, seu coração, já passou-se aí 7 meses sem reuniões presenciais, mas o que, para mim, pessoalmente, eu amo a reunião presencial, desejo voltar com a reunião presencial quando Deus permitir, mas não afetou a minha fé, estou falando de mim, nem meu amor pelo Senhor, nem meu amor pela igreja, que as reuniões virtuais têm sido uma grande bênção, né, pelo menos para mim. Mas eu quero te perguntar, você tem ficado fraco? Você tem achado que essa pandemia já virou um grande inimigo, um grande gigante na sua vida? Se esse é o caso, é a hora então de você crer que nem Abraão, juntar seus 318 homens e lutar contra esses 4 reis. A fé nos faz vencer, irmãos. A fé no Senhor, o falar de Deus. O que nos falta, na verdade, é ouvir mais o falar de Deus. Quando nós ouvimos falar de Deus, participamos das reuniões, desfrutamos, nós ganhamos a fé para lutar, até mesmo com situações que parecem ser mais fortes do que nós. Ou seja, 318 lutar contra 4 reis que venceram 5 reis. Isso mostra a questão da fé. Muito bem. Então, apesar de Abraão ter libertado o seu sobrinho Ló ainda continuou em Sodoma. Vai entender, não é? Difícil entender. Ele estava em Sodoma quando ele foi levado como cativo, porque estava no lugar errado, então o rei de lá foi perdendo a guerra, Ló virou um escravo. Abraão liberta ele e ele continua lá no mesmo lugar, ele não sai daquela cidade. Incrível, não é? Pensa se fosse com você. Pensa nisso aí, começa a ler a palavra pensando um pouco se fosse com você. Você está numa cidade, a cidade é bombardeada, abre uma guerra, joga um monte de bomba nessa cidade, você é dominado pelo inimigo, aí vem os soldados te libertam da mão do inimigo, e você continua nessa cidade que foi bombardeada ainda, você vai mudar para outra cidade, vai ou não vai? Você vai ficar nesse mesmo lugar, você sabe que esse lugar não é lugar para você mais, não é possível, não é? Mas parece que Ló não percebia isso e continuou em Sodoma. E aí, no final de Gênesis 14, conta a experiência de Melquisedeque vindo abençoando Abraão, não é? E aí, Gênesis 15, o Senhor aparece para Abraão novamente e promete um filho para ele. Abraão, ele até creu no falar do Senhor, mas aí o que acontece é que ele ainda não tinha ainda a fé suficiente, estava crescendo, era degrau na vida dele. E em Gênesis 16 nós vemos a situação de Sarai e Agar, né? Ou seja, Sarai ou Sara, a esposa de Abraão, oferece para Abraão ter um filho com Agar, sua serva, sua escrava. Ou seja, o que acontece em 16, infelizmente, é a carne tentando ajudar a Deus. Sara pensou assim, olha, Deus prometeu um filho para mim e para Abraão, mas eu estou velho, Abraão está velho, eu sou estéril. Ora, se Deus prometeu, Deus está demorando para poder cumprir a promessa dele. Vamos ajudar Deus, vamos dar uma ajudinha, vamos usar a nossa carne. Vamos fazer a promessa de Deus tornar-se realidade. Então Sara foi lá e propôs para Abraão ter uma escrava. E assim Abraão ouviu, felizmente, e nasceu Ismael. Tá? No final de Gênesis 16, versículo 16, que é o último versículo de Gênesis 16, é algo precioso. Eu acho que já ouviram isso. Fala assim, era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Ou seja, quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. E aí acaba o capítulo 16, começa o capítulo 17, falando assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, ando na minha presença e é perfeito. É estranho, né? Porque
O capítulo 16 termina falando que Abraão tinha 86 anos. De repente, já o versículo seguinte, que é o próximo capítulo, fala que Abraão já estava agora com 99 anos. Aí há uma lacuna de tempo. Olha, o que aconteceu entre Abraão, que tinha 86 anos, e Abraão, com 99 anos? Ou seja, esse espaço de 13 anos, o que aconteceu nesse espaço de 13 anos aí? A Bíblia não fala nada, ou seja, entre o versículo 16 e 17, há um espaço, um lapso de tempo de 13 anos. 13 anos que a Bíblia não cita nada da vida de Abraão. O que quer dizer isso? Quer dizer que pelo fato de Abraão ter usado a sua carne para tentar agradar a Deus, ou seja, ter um filho usando a carne com a escrava, ele perdeu a presença de Deus durante 13 anos da sua vida. 13 anos Deus não falou com ele, 13 anos Deus não apareceu para ele, 13 anos nada aconteceu na vida de Abraão. E 13 anos depois, então, no belo dia, Deus aparece para ele e fala assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que no hebraico quer dizer eu sou o El Shaddai. Deus Todo-Poderoso é o El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Suficiente. Abraão, outra palavra, eu sou o Deus Todo-Suficiente, Todo-Poderoso. Eu não preciso da sua ajuda, da sua carne, para fazer a minha palavra cumprir. Eu consigo fazer a minha palavra ser cumprida. Se eu prometer algo, isso vai acontecer. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, sou Todo-Suficiente. O que você precisa é andar na minha presença e você vai ser perfeito. Eu não preciso da sua ajuda. Você perdeu a minha presença 13 anos, ou seja, bem no dia que nasceu Ismael, desse dia em diante, até Deus aparecer para ele novamente, porque ele usou a carne, que Ismael quer dizer a carne sendo usada. 13 anos depois, Deus fala com ele novamente, ou seja, por 13 anos perdeu a presença de Deus. Já pensou? Pensa aí na sua vida, 13 anos sem Deus falar com você. 13! Não é uma semana, não é 2 dias, é 13 anos sem Deus falar com você. Porque você e eu usamos a carne. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos temer muito usar a nossa carne. Nós precisamos temer muito fazer qualquer coisa sem depender do Senhor. E a verdade é que nós fazemos muita coisa sem depender do Senhor. E isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Por isso que às vezes Deus não fala conosco. Por isso que às vezes você ouve a palavra e nada acontece. Por isso que muitas vezes nós ouvimos as mensagens e parece que nada muda na nossa vida. Outros estão ganhando e nós não estamos ganhando. Por que será? É porque às vezes nós temos perdido a presença do Senhor, a comunhão com Deus. Porque nós começamos a usar a nossa carne para tentar agradar a Deus. E não foi usar a carne para fazer coisas pecaminosas. Foi usar a carne para tentar agradar a Deus. Fazer algo para Deus. Tem muitos grupos cristãos, eu sempre digo isso, tem muitos grupos cristãos que conseguiriam continuar fazendo tudo que eles fazem, pregar o evangelho, fazer reuniões, organizar conferências, tudo, mesmo se não houvesse um Espírito Santo. Mesmo que o Espírito Santo não houvesse, esses grupos iam continuar fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque não depende do Espírito mesmo. Fazer muitas coisas sem depender do Espírito. Nós não podemos ser esse, irmãos, nunca. Nós precisamos aprender a depender do Espírito. Não podemos fazer nada na vida da igreja, na nossa vida, sem a dependência do Espírito. Tá? E aí, o Senhor aparece para Abraão, dia 17, institui a circuncisão, que é cortar a carne, simbolizando que, Abraão, de hoje em diante, você vai cortar a carne, você não vai mais usar a carne. Isso quer dizer a circuncisão, corte a carne da sua vida, tá bom? E hoje a circuncisão está no Espírito. Se você quer ser um circunciso do coração, é no Espírito, tá? A única maneira de nós cortarmos a carne é estarmos no Espírito, tá? No Espírito, a nossa carne está cortada e morta. E aí, Gênesis 18, o Senhor aparece para Abraão novamente. Tá? Fala com Abraão, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão começa a interceder com Deus para poupar a destruição de Sodoma e Gomorra, pensando em Ló. Tá vendo como Abraão ama o seu sobrinho Ló? Tá vendo? Isso é um exemplo para nós também. Mesmo que os irmãos errem,
Mesmo que as pessoas erram, precisamos aprender a amá-las, orar, interceder por elas. Não é? Ló errou tantas vezes com Abraão. Ló primeiro deu um despertinho, escolheu a campina, foi parar lá em Sodoma, depois tornou-se cativo. Abraão foi lá, libertou ele, em vez dele sair de Sodoma, continuou em Sodoma. Depois Deus anuncia para destruir Sodoma. E Abraão começa a interceder por negociar com Deus por causa do seu sobrinho. Ele não desistia do seu sobrinho. Na verdade, Deus, quando revelou para Abraão que destruir, Deus podia muito bem não falar nada para Abraão. Ele lá destruiu Sodoma e pronto, acabou. Sem falar nada para Abraão. Mas Deus quis revelar para Abraão o que estava no seu coração. Por quê? Porque Deus queria exatamente isso, que Abraão lutasse pelo seu sobrinho em fé, em intercessão, intercedesse. Quando nós somos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, dependemos do Senhor, irmãos, o Senhor começa a revelar para nós segredos. O segredo está no seu coração. Deus não precisa revelar nada para nós. Mas Ele tem prazer em abrir seu coração para nós. E quando Deus faz isso, não é só porque Deus quer trocar segredos conosco. Não, é porque Ele quer que nós nos tornemos cooperador do que Ele quer fazer. E que nós possamos aprender a interceder para que o que Ele quer fazer se cumpra. Deus, Ele decidiu depender do homem. Deus não precisa do homem, mas Ele decidiu depender do homem. Isso precisa da encarnação. Assim como Deus tornou-se um homem, né, para levar a cabo o seu propósito. Então, quando Deus revela algo para nós, Ele espera que nós lutemos em oração por aquilo. Começamos a lutar por aquilo. Por exemplo, irmãos, Deus tem nos revelado que o Senhor está voltando. Por que Ele está fazendo isso? Primeiro, porque Ele percebe que nós somos aqueles que temos ouvido falar dele. Mais do que isso, porque Ele espera que nós possamos agora ser um com Ele, cooperador com Ele, no que Ele quer fazer, que é voltar, e oremos e tenhamos um viver para que o Senhor volte. E lutemos pelas pessoas, para que elas sejam salvas, aqueles que não foram salvos, tenham salvos ainda, e para aqueles nossos irmãos que já foram salvos, para que todos nós possamos incentivar uns a outros a crescer no Senhor, para ser arrebatados quando o Senhor voltar. Esse é um princípio, tá? Eu não posso me estender aqui em muitos detalhes, tá bom? Estou tentando ser o mais superficial possível por causa do tempo, tá, irmão? Porque não dá. Muito bem. E aí nós sabemos da história, né? Ló não queria sair de lá. Então Deus, por causa da intercessão de Abraão, Deus não poupou Sodoma e Gomorra, mas poupou a família de Ló. E por amor a Abraão, não é? Então Deus enviou mais uma vez, Ló foi abençoado por causa de Abraão. Mais uma vez, é importante estarmos do lado daqueles que o Senhor tem usado, né? Então Deus enviou 2 anjos, e nós sabemos a história. Como Ló não queria sair de jeito nenhum, Ló estava amando tanto aquele viver pecaminoso ali de Sodoma e Gomorra, que os anjos tiveram que arrancar Ló pela mão. A Bíblia fala que os anjos foram lá e arrancaram eles pela mão, puxaram com a mão, vocês não saíram de lá, não. Que situação terrível, né? Deus tem que enviar anjos para arrancar você pela mão, me arrancar pela mão. Ó Senhor Jesus. E aí nós sabemos que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E as 2 filhas de Ló saíram com Ló, com medo de não ter descendência. Nós sabemos a história. Elas embebedaram o pai e tiveram relação, coabitaram com o pai. E aí nasceu Amon e Moabe, tá? E aí surgiu os amonitas e os moabitas, né? E aí nós sabemos a história, né? Surgiu 2 povos que foram amaldiçoados, que deram muito problema para o povo de Israel. São os amonitas e os moabitas, tá?
Mas Deus ainda teve misericórdia, porque lá na frente, muitos e muitos e muitos séculos depois, Deus escolheu uma moabita para salvar, que era... Alguém fala aí? Isso, eu tô lendo seus lábios, tá, irmão Antônio? Ruth, né? Escolheu Ruth. E através de Ruth, que casou-se, né, com Boaz, e depois, mais para frente, veio o neto, se eu não estou equivocado, o neto deles era Jessé. E aí teve Obed teve Jessé teve Davi. Então, Ruth entrou na genealogia do Senhor Jesus, tá bom? Então, vamos pular para o capítulo 21. Capítulo 21, Deus promete o nascimento de Isaac nasce, da filha da promessa, né? E aí, em Gênesis 22, Gênesis 21, Isaac nasce, Gênesis 22, Deus prova Abraão, pedindo que Abraão desse seu único filho. E isso foi uma grande prova. E até a maneira como Deus fala com Abraão é significativo, né? Gênesis 22, versículo 2 fala assim: acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, o Senhor faz de propósito, o Senhor ressalta de propósito, tá? Para testar, olha que interessante. Fala assim, que Deus podia falar assim, olha, Abraão, é o seguinte, toma teu filho, leva ele para mim, para tal lugar, e sacrifica ele para mim. Pronto. Podia falar assim. Mas não. Deus quis ressaltar, falou assim, toma teu filho, teu único filho, o único que você tem, Isaac, a quem você ama, fez lembrar, lembrou ele, ó, se você não ama ele, você ama, não é? Fez lembrar, a quem você ama, podia ter pulado essa parte do amor, né? Mas ele ressaltou a quem você ama, vai até de Moriá e oferece ali em local sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ou seja, o Senhor de propósito ressaltou para tocar no coração de Abraão, para ver se Abraão ia realmente amar o seu filho mais do que o Senhor. Era um teste. Você, pai e mãe, eu não sou pai ainda, mas sei que é difícil, mas você, pai e mãe, ama o seu filho mais do que o Senhor? Se Deus pedisse para você entregar o seu filho, você entregaria? Na verdade, eu quero te falar que Deus pede, viu? Deus pede. Não para você matar fisicamente seu filho, Deus me livre. Mas Deus pede que você entregue o seu filho, que o seu filho não seja seu, seja dele. Entregue o seu filho e a sua filha para Deus. Consagre eles. O que Abraão fez ali, fisicamente, era consagrar o filho. A consagração era o sacrifício. Você precisa aprender a consagrar o seu filho no altar. Ou seja, deixa Deus cuidar dos seus filhos, tá? Porque Abraão, ele então tomou o caminho de obedecer a palavra do Senhor. Que diferença, né? Desse Abraão aqui, daquele Abraão que nós começamos a comunhão hoje, a mensagem hoje, lá de Gênesis 11. Que diferença brutal. Um Abraão que não conseguia nem sair de Ur dos Caldeus, quando Deus falou com ele. Agora Deus vem falar para Abraão, pede seu único filho. E ele obedece. Lá ele nem obedeceu, agora ele está obedecendo algo muito mais difícil, muito mais elevado. Por quê? Porque a fé dele agora tinha crescido muito. Tá vendo, irmãos? Deus é assim conosco. Essa é a nossa vida espiritual. Abraão, ele é um modelo para nós, porque Abraão, ele foi justificado pela fé. Nós também somos exatamente quais Abraão. Nossa justificação é pela fé. Quanto mais Deus fala conosco, mais nós vamos aumentando nossa fé. Se você quer ter uma fé maior, ao ponto de aprender a sacrificar o que você mais ama pelo Senhor, ouça a palavra do Senhor desesperadamente. Procure a aparição de Deus. Tenha como eu, que o Senhor todos os dias fala, Senhor, apareça para mim hoje. Senhor, eu vou ler a palavra agora, apareça para mim. Senhor, eu vou ver a mensagem, apareça para mim. Senhor, eu vou entrar na reunião virtual, apareça para mim. Senhor, eu vou ouvir essa mensagem agora no YouTube, apareça para mim. Senhor, apareça para mim, apareça para mim no meu trabalho, apareça para mim na minha família, apareça para mim quando eu estiver dirigindo o carro, apareça para mim ao estudar meus estudos, apareça para mim, ao trabalhar no meu serviço, Senhor, apareça para mim. Apareça para mim, ao trabalhar, no meu estudos, apareça para mim, ao estudar meus estudos, apareça para mim, ao trabalhar, no meu serviço, Senhor, apareça para mim. Apareça para mim, ao trabalhar, no meu serviço, Senhor, apareça para mim. Apareça para mim, ao estudar meus estudos, apareça para mim, ao trabalhar, no meu serviço, Senhor, apareça para mim. Apareça para mim, ao trabalhar, no meu estudos, apareça para mim, ao estudar meus estudos, apareça para mim, ao trabalhar, no meu serviço, Senhor, apareça para mim. Apareça para mim, ao estudar meus estudos, apareça para mim, ao trabalhar, no meu serviço, Senhor, apareça para mim. Apareça para mim, ao estudar meus estudos, apareça para mim, ao trabalhar, no meu serviço, Senhor, apareça para mim. Apareça para mim, ao estudar meus estudos, apareça para mim, ao trabalhar, no meu serviço, Senhor,
A aparição de Deus, irmãos, isso precisa criar em nós um desespero, porque é isso que vai fazer a nossa fé aumentar. Nenhum de nós vai ter uma fé suficiente ao ponto de sacrificar o que nós mais amamos para o Senhor, enquanto Deus aparecer para nós todos os dias. Isso vai aumentar a nossa fé, é a aparição de Deus. Nós precisamos ser desesperados para Deus aparecer para nós. Desesperados, tá bom, irmão? Muito bem. Então, nós vamos aqui parar agora um pouquinho na experiência de Abraão e nós vamos dar um salto agora lá para Romanos, tá bom? Vamos para Romanos 10. Então, Romanos 10 fala como que nós podemos ser salvos através de invocar o nome do Senhor. Esse salto que nós demos aqui agora, lá de Gênesis para Romanos 10, não está desconectado, não. Tá? Nós acabamos de falar que Abraão tinha um viver pela fé. Como é que começa a nossa experiência pela fé? E nós vimos aqui na história de Abraão como a fé dele foi aumentando, foi subindo pela aparição. Como é que acontece também conosco esse mesmo princípio? Já falamos, é por meio do Senhor aparecer para nós e falar conosco. Mas o que tem a ver com Romanos 10? Porque Romanos 10 começa mostrando que a experiência da fé começa com algo muito simples, mas poderoso, que é invocar o nome do Senhor. Tudo vai começar na nossa vida cristã com invocar o nome do Senhor. A primeira aparição que acontece para nós é através de invocar o nome do Senhor. Na verdade, nós nos tornamos cristãos, cremos no Senhor pela primeira vez, ouvimos falar do Senhor pela primeira vez, nascemos de novo por meio de Romanos 10, que é invocar o nome do Senhor. Tudo na nossa vida cristã começou e começa e continuará por meio de invocar o nome do Senhor. Ontem, irmão, os que ouviram, né? Espero que todos, o irmão Esdras ontem falou, nós guardamos as nossas tradições, né? As nossas tradições não é as tradições que nós inventamos na vida da igreja, não é isso. Não foi isso que o irmão falou ontem. As tradições que ele estava falando, as tradições que Paulo falou que nós devemos guardar. E quais são as tradições? As tradições que a Bíblia nos ensina. Não é que um grupo cristão inventou, não é que nós, na igreja, inventamos isso e as nossas doutrinas, não, nada disso. As nossas tradições é aquilo que está na Bíblia. E o que está na Bíblia? Uma tradição nossa é invocar o nome do Senhor. Essa é uma tradição da palavra de Deus. Todos os cristãos começam tornando cristão por meio de invocar o nome do Senhor. E o invocar o nome do Senhor identifica os cristãos. Por exemplo, Saulo, quando perseguia, foi falado ontem, Saulo, quando perseguia os cristãos, ele identificava quem era cristão ou não, porque invocava. Como é que ele sabia? Não estava escrito no rosto da pessoa que ele era cristão. Ele ia de casa em casa prendendo cristãos, levando para o cárcere. Como é que ele sabia quem era cristão? Ele não usava uma camiseta escrito um versículo da Bíblia. Não tinha isso. Certo? Como é que ele identificava quem era cristão e quem não era? Porque ele invocava. O invocar identificava quem é crente e quem não é. Eu quero te perguntar, e pergunto para mim também, como é que sabem que você é cristão? Você invoca o nome do Senhor? Eu sei que você invoca uma hora ou outra, eu quero que você invoca todo dia o nome do Senhor. Eu invoco o Senhor todo dia? É isso que nos identifica como cristãos. Irmãos, o mais simples parece ser o que nós mais desprezamos. Nós precisamos urgentemente invocar o nome do Senhor todo o tempo. Isso é que nos identifica para Deus e para os homens que nós somos servos do Deus vivo. Nós precisamos ter desespero. Quando nós não invocamos, é sinal, sabe o quê? Que nós não cremos. Mas papai, irmão, eu creio, eu também creio. Mas, às vezes, falar que eu creio pode ser de boca para fora.
se na realidade nós não invocamos. Porque quem invoca, crê. Só invoca quem crê. Porque Romanos 10, 9 fala, se com a tua boca, olha para os irmãos, confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito de salvação. Ou seja, só invoca o nome do Senhor com a boca quem crê com o coração. A boca, o ato de invocar com a boca é uma expressão visível, audível do que está acontecendo no nosso coração, que é a fé, o crer. Resumindo, simplificando, só invoca quem crê. Quem não crê, não invoca. Certo? Não é simples assim? O incrédulo, um ateu, ele invoca? Não, por quê? Porque ele não crê. Não pode falar para invocar, ele não vai invocar, não crê nisso. Mas nós não somos ateus, nós cremos. Olha, se nós cremos, o que vai provar que nós cremos? Nós invocamos com a boca. Irmãos, o Senhor precisa estar no nosso lábio como o Senhor o tempo todo. Nós precisamos estar confessando o tempo todo que Jesus é o nosso Senhor. Nós temos um Senhor que governa nossa vida. Nós não somos um povo sem um Senhor. Nós temos um Senhor. Nós temos aquele que é o nosso Rei, que é o nosso Senhor. Nós temos um Senhor, nós somos escravos dele, nós somos servos dele. Nossa vida foi comprada pelo sangue precioso dele. Nós temos um comprador, um Senhor na nossa vida. E ao fazermos isso o tempo todo momento, nós vamos dizendo, Senhor, olha, nessa situação, tu és o meu Senhor, viu? Senhor, eu vou te ouvir. Senhor, olha, eu estou trabalhando aqui, Senhor, mas olha, eu quero dizer que mesmo trabalhando, eu posso te invocar, dizendo que ainda trabalhando, tu continua sendo o meu Senhor. Aqui em casa, mesmo limpando a casa, eu quero te dizer, se eu estou limpando a cama, eu quero te falar que tu continua sendo meu Senhor enquanto eu limpo o chão aqui. Enquanto eu dirijo esse carro, Senhor, tu continua sendo meu Senhor e eu te obedecerei. Se o Senhor falar para mim, sacrifica teu filho, Senhor, por crer em ti, eu te obedecerei porque tu és meu Senhor. Na verdade, Abraão só creu porque ele sabia que Deus é fiel à sua palavra. Deus tinha prometido para ele um filho. E que Deus tinha falado que aquele filho viria uma descendência. Ora, como é que se Deus matasse Isaac, a descendência ia acabar. Deus prometeu que viria uma descendência como a areia do mar. Não é? Como a areia. E também de Abraão viria até uma descendência como estrelas do céu. Ó, se Deus matasse Isaac por isso mesmo, como é que Deus ia cumprir essa promessa? Então ele sabia, Deus ia fazer alguma coisa. Deus, vou matar meu filho, mas Deus vai ressuscitar ele. Eu mato, a hora que eu matar, vem um pouquinho, ele levanta de novo vivinho. Desculpa a expressão, da Silva, né? Por quê? Porque ele sabia que Deus ia cumprir a sua palavra. Ele já cria que Deus, quando fala algo, Deus é o El Shaddai, todo-poderoso, para fazer cumprir. Ele mesmo tem a capacidade de fazer cumprir o que ele falou e prometeu. Então, Abraão sabia que ainda que ele matasse seu filho, Deus o ressuscitaria, porque tinha uma descendência para vir ainda. Não ia ser uma morte que ia ficar por isso mesmo. Então, ele está disposto a matar mesmo seu filho. Na verdade, em simbologia, é como se ele tivesse matado. Tá? E espiritualmente, como se tivesse matado, porque para Deus, ele havia cumprido o que Deus havia pedido para ele. Isso mostra que é a questão da fé, irmãos. E nós precisamos invocar o nome do Senhor, porque invocar o nome do Senhor vai aumentar nosso coração, nossa fé. E não só isso, o invocar precisa nos levar a ter experiência com Deus, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor torna-se rico. Deus começa a enriquecer com a palavra, com revelação. Não pense que invocar é algo simples em si mesmo. É simples o ato de fazer, o ato de praticar é muito simples, não exige nada de complexo. Mas não pense que o resultado de invocar é pobre. Não.
Quando você invoca o nome do Senhor, invoca o nome do Senhor, é simples fazer, mas vai resultar numa riqueza espiritual imensa na nossa vida. Nós nos tornaremos cristãos ricos espiritualmente. Você começa invocando, Deus começa a revelar coisas para você. De repente, você começa a ter revelação, começa a ficar rico, cheio de experiências. O invocar te dá experiências, riquezas espirituais, experiências espirituais. Você começa a tornar uma pessoa rica espiritualmente. Começa com invocar, mas termina com muita riqueza. E vai produzindo em nós um viver cheio das riquezas de Cristo. Porque ele é rico para com todos que o invocam. E o contrário é verdadeiro. Quando nós não invocamos o nosso Senhor, nós nos tornamos pobres espiritualmente. Checa aí o seu banco, a sua conta bancária espiritual. Você está pobre espiritualmente ou você está rico espiritualmente? Você está sentindo vazio, pobre? Está sentindo vazio, pobre, tem um motivo. É que você não tem sacado as riquezas celestiais através de invocar o nome do Senhor. Se, por outro lado, você está se sentindo cheio de riqueza, aleluia! Isso é graças ao Senhor que tem te enriquecido porque você tem invocado o nome do Senhor. Daí é importante nós invocarmos. Invoque. Mas, irmão, eu estou triste. Ora, mesmo triste, Salmo 116, Davi invocou triste. Aí você tem que invocar mesmo. Ah, eu estou alegre. Invoque também, mais ainda. Isaías fala que nós, com alegria, nós tomamos das águas da salvação, invocando o nome do Senhor com alegria. Qualquer situação, invoca o nome do Senhor, tá bom? E ao invocar, ele produz em nós também algo maravilhoso. Não só produz em nós riquezas, mas também ele nos leva a pregar o evangelho. Quando nós invocamos pouco o Senhor, irmãos, a verdade é que nós também vamos perdendo o encargo pela pregação do evangelho. Essa que é a verdade. Mas se nós invocamos muito o Senhor, temos o dever de invocar, somos invocadores, nós ganhamos encargo para pregar o evangelho, para levar isso para as pessoas também. É isso que Romanos 10 fala. Começa falando sobre invocar e termina falando sobre pregação do evangelho. Versículo 15 fala: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés que anunciam coisas boas. Mas tudo começa com invocar, tá? Porque fala assim, versículo 13, 14. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Tá vendo? Ninguém vai invocar se não crer, tá? O invocar externo, o invocar é a parte visível, audível, externa. Mas quando você faz isso, é porque já está acontecendo algo no seu coração, está tendo crer. Ninguém vai invocar se não crer. E é por isso que muitas vezes nós não invocamos, porque nós não cremos também. Mesmo sendo crentes, nós não temos um viver de invocar, porque nós não cremos tanto nisso. Mas se cremos, invocamos muito, tá bom? Aí continua. E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tá vendo? Tá vendo que o versículo 14 começa com invocar e termina com pregar? Tudo começa com invocar e vai terminar com a pregação. O invocar, ele produz em nós um desejo para a pregação. E aí, o versículo 15 fala dos pés saindo para pregar o evangelho. Se nós temos ganhar encargo pela pregação, ou pelo menos se você quer perder o seu medo de pregar o evangelho, para falar do Senhor para as pessoas, invoca mais. De repente, quando você menos pensar, você já está falando do Senhor para as pessoas. Se você é um invocador o tempo todo, Senhor, quando você menos percebe, você está pregando o evangelho para as pessoas. Na verdade, o invocar já é uma pregação do evangelho. Nós temos vários testemunhos aí, né? De irmãos que só invocam, Senhor Jesus, alguém ouviu e creu. Por que ele está fazendo aí? Não, estou invocando o nome do Senhor. O que é isso, invocar o nome do Senhor? Aí foi explicar, aí o irmão falou, invoca também, como é que é. A pessoa invocou e foi salvo. Tem vários testemunhos assim, tá bom, irmãos? Aí vamos para Romanos 12. Aí, de repente, nossa vida cristã começa com invocar. E aí Deus nos introduz em Romanos 12, que é a maravilhosa vida da igreja. Romanos 12, 1, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a nossa vida da igreja, ela começa com algo muito prático.
Deus é muito prático. A vida da igreja nossa começa quando nós apresentamos o nosso corpo. A vida da igreja não começa, irmãos, quando nós somos espirituais, no sentido assim de só pensar nas coisas espirituais. A vida da igreja começa quando algo muito real, prático, acontece, que é quando invocamos nosso Senhor e lembramos que nós éramos destinados ao lago de fogo, ao inferno, à destruição eterna, mas um dia Deus teve misericórdia de nós, nos salvou. Deus foi tão misericordioso, tão rico em misericórdia, nos salvou, e ao lembrarmos da misericórdia de Deus, ao lembrarmos o que o Senhor fez por nós, nós estamos uma atitude: Senhor, eu quero apresentar esse meu corpo, que agora já não é meu. O Senhor comprou com o teu sangue, pela tua infinita misericórdia, me salvou. Eu quero pegar esse corpo e quero te entregar para te servir na vida da igreja. Então, a vida da igreja prática começa com o corpo apresentado. Não começa com sentimentos espirituais. Começa com algo muito prático. Uma prova prática é: apresente seu corpo e o meu corpo para servir ao Senhor. Quer servir ao Senhor? Apresente seu corpo. Por exemplo, nessa reunião aqui agora, por mais simples que seja, a reunião virtual, ela tem uma característica, ela é muito simples, não é? Eu não tô expondo você não, tá, meu irmão? Eu tô só brincando um pouquinho para ilustrar, que é o irmão Moraes, né? O irmão Moraes, eu vi aí, quando ele começou a reunião, ele foi lá para a rede, estendeu a rede, deitou na rede e começou a ouvir a mensagem, né, irmão Moraes? Não é isso? Tá vendo? Olha como é que a reunião virtual é tranquila. Você pode apresentar seu corpo até na rede para a reunião. Pode reunir na rede. Olha só. Tá vendo? Se fosse a reunião física, você não podia puxar a rede lá no local de reuniões e ouvir a palavra. Mas aqui você pode. Tudo bem fazer isso, não tem problema nenhum. Contando que você esteja no espírito ouvindo a palavra. Tudo bem, não tem problema. Mas a reunião virtual, ela é simples. Mas ainda assim, simples, e você pode até... E seu esforço para estar aqui é muito pequeno, irmão. Esse esforço aqui é um esforço mínimo. Não é? É um esforço quase que insignificante, vamos dizer assim. Você nem sai da sua casa, nem precisa tomar banho, passar perfume, não precisa sair correndo para começar a preparar antes da reunião presencial, alguns minutos antes, né? Ou alguns aí até 1 hora antes, mas tem que preparar tudo, arrumar, tomar banho, botar os meninos para tomar banho, aquela coisa toda, botar a ordem na casa, sair antes, pegar o carro, pegar ônibus, pegar seja o que for, né? Carona, para estar na reunião. Olha que tanto que exige um esforço maior de apresentar o seu corpo. Aqui não, aqui você ligar 1 minuto antes da reunião, deitado na rede, pum, liga lá, você está na reunião já. Mas ainda assim, por mais simples que essa reunião seja, assim, em termos de esforço, ainda exige o apresentar do corpo. Apresente o seu corpo para a reunião virtual. Apresente o seu corpo na hora de você orar. Apresente o seu corpo para ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia em espírito, deitado, dormindo, não tem jeito. Você precisa ler a Bíblia sentado, ou deitado que seja, mas tem que estar acordado, tem que apresentar o seu corpo para ler a Bíblia, tá? Ou seja, a vida da igreja começa com algo muito prático, tem que apresentar o corpo. Apresente o corpo para reunir, para ler os livros, para ouvir as mensagens. Apresente o corpo para servir, para pregar o evangelho. Apresente o corpo para você ofertar. Tudo começa com apresentar o corpo. Versículo 2 fala de nós não nos conformarmos com esse século, mas transformar para a renovação da nossa mente. E aí é o segundo aspecto da vida da igreja. A vida da igreja não é necessário somente apresentar o corpo. Começa com apresentar o corpo, mas tem que continuar com a transformação da mente. A nossa mente tem que ser transformada na vida da igreja. Aqui, irmão, nós passamos a pensar de maneira diferente. Nós já não mais pensamos como o mundo pensa. Nós já não mais valorizamos o que o mundo valoriza. Agora, nossos pensamentos foram transformados. Agora, nossa maneira de pensar
nossos valores, o que era ganho ou perda, muda. Se para o mundo, ganho é você trabalhar muito e ficar muito rico, para nós já não é isso mais. Ganho para nós hoje é ganhar Cristo. Nós podemos ser abençoados materialmente, é claro, Deus não é contra isso. Mas nossa maneira de pensar é diferente. Nós não estamos aqui mais para ganhar algo nessa terra, para nós, material. Nós estamos aqui para ganhar algo para o Senhor. Nós temos prazer em ofertar. O mundo ofertar é perder dinheiro, jogar dinheiro fora. Para nós, é investir nas coisas eternas, celestiais. A nossa mente começa a mudar. Nossa mente começa a ser transformada de tal maneira que perder para nós é ganhar. O mundo perder não é ganhar, para nós perder é ganhar. Quando você perde a vida da alma, você está ganhando ela. Quando nós somos ofendidos e nós perdemos, ou seja, não queremos brigar, nós perdemos uma briga, nós estamos ganhando. Por exemplo. Ou seja, precisa ter uma mudança da nossa mente, uma transformação da nossa mente. Nós valorizamos as palavras, as mensagens, as reuniões, as conferências. Nós estamos dispostos a mudar nossa mente. É diferente, irmãos. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas o tempo não me permite, tá bom, irmãos? Vamos continuar, tá? E aí vem o versículo 3. Aí, versículo 3 em diante, começa a falar dos dons que Deus nos dá na vida da igreja. A vida da igreja, cada um de nós recebeu dons. E todos esses dons aqui são dons da graça, não são dons miraculosos, são dons que você vai recebendo, que recebeu e você vai desenvolvendo por meio de praticar eles, por meio de receber a graça, depender do Senhor, tá? Aí fala primeiro, o dom. Cada um tem um dom. Versículo 4, fala assim. Vamos ler o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, pela graça, tá vendo? Graça. Aqui tudo que vai falar começa com a graça, tá? Pela graça que você recebeu. Então, cada um de nós aqui recebeu graça. Você recebeu graça? Não recebeu? Paulo também recebeu graça. Aí fala, pela graça que me foi dada, você não comprou a graça, te foi dada, ela é de graça, tá? Pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tá vendo? Graça e fé. Deus pegou a fé e repartiu para cada um de nós. Todos nós recebemos uma parte igual da fé de Deus. Tá? E todos nós recebemos graça. E o que nós vamos fazer agora com essa fé, essa parte da fé que nós recebemos, e com a graça, de agora em diante depende de cada um de nós, para usar isso na vida da igreja. Tá bom? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça. São dons, são dados pela graça, segundo a graça, tá? Quais são? Se profecias, seja segundo a proporção da fé. Tudo aqui vai falar é graça associada com fé. Então, profecia. O que é profecia? Todos nós podemos profetizar. Profetizar é falar por Deus. Você pode profetizar? Pode. Você pode falar por Deus? Pode. Daqui a pouco, eu estou terminando já, nós vamos abrir para os irmãos compartilharem, profetizarem. Você pode falar pelo Senhor. Você pode até invocar o nome do Senhor. Invocar o Senhor já é um compartilhar, tá bom? Mais simples que tem, mas é. Mas faça com fé, creia. Aí, segundo, se ministério, dediquemos ao ministério, ou que ensine, esmere-se no fazer. Ou que exorta, faça com dedicação, e o que contribua com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Os princípios aqui, irmão, desses versículos princípio geral, que não dá para entrar em detalhe. Primeiro, é que não importa qual seja o dom que Deus te deu na vida da igreja, o que importa é que você exercite esse dom com fé, dependendo do Senhor com uma graça, e faça de todo o seu coração. Faça com excelência. Porque é para o Senhor.
Dê o seu melhor. Dê tudo que você tem. Porque é para o Senhor. Se você for ofertar, oferte com todo o seu coração. Se você for servir, qualquer serviço da vida da igreja, limpar o banheiro, recepção, ou, cuidar das crianças, serviço das irmãs, qualquer serviço do Partido do Pão, faça com todo o seu coração. Se você for ensinar os irmãos com palavra, da mensagem, faça de todo o seu ser. Não dê um pouco, não faça de mais ou menos, faça de todo o seu coração. Faça o melhor. Isso mostra o amor pelo Senhor, pela vida da igreja, tá bom? Dentro desses versículos aqui, nós temos o tripé que edifica a igreja, o serviço que edifica a igreja, tá? Que é os 3 ministérios que edificam a igreja, que é o ministério da palavra, que aqui está no versículo 7 e 8, fala de ensinar e exortar, que é o ministério da palavra. Está o ministério dos serviços, está no versículo 7. Esse ministério, a palavra ministério aqui é serviços, é diaconia, no grego, que é serviços. E está o terceiro ministério da vida da igreja, que é ofertar, tá? Bens materiais, que está no versículo 8, fala o que contribui com liberalidade, tá? Então, nesses 3 ministérios que edificam a vida da igreja, que sustenta a vida da igreja, edificam a vida da igreja, que é a palavra, os serviços e as ofertas, tem que ser feitos com muita fé, com muita dependência do Senhor e de todo o nosso coração, tá bom? Ó Senhor Jesus. Muito bem. Então, terminando, aqui nós falamos um pouco sobre a dinâmica da vida da igreja, uma vida da igreja dinâmica. Falamos do aspecto da vida da igreja, que aqui nós temos um novo viver, e nós reunimos agora na vida da igreja com uma mente nova, vamos transformar, somos uma nova criatura, com um corpo consagrado, servindo ao Senhor, usando nossos dons. E chegamos rapidamente aqui na questão de Coríntios. Por que Romanos vem antes de Coríntios, na ordem da Bíblia? Nós temos Romanos, depois 1 Coríntios, depois Coríntios. Romanos é o livro que nós acabamos de ler um pouquinho, do livro de Romanos, que nos fala da plena salvação de Deus. Como Deus começa a nos salvar desde a hora que nós cremos, tá? Nós aceitamos o Senhor pela fé, aí vem a experiência de Abraão, justificados pela fé, nós falamos da experiência de Abraão. O Senhor nos coloca na vida da igreja maravilhosa, para nós servirmos com o corpo apresentado. Primeira coisa, apresente seu corpo. Então, antes de você falar qualquer coisa, antes de você tocar em qualquer aspecto espiritual, é corpo apresentado, tá bom? Apresente o seu corpo. Se o seu corpo não estiver fisicamente presente, nada adianta, tá? Ninguém vai participar da reunião virtual ou presencial em espírito. Não, é o corpo apresentado. Ninguém vai ler a Bíblia em espírito. Isso quer dizer assim, como se fosse sem usar o seu olho, a sua mente, tem que ter corpo apresentado. E apresente seu corpo para servir, para profetizar, apresente o seu corpo para ofertar, para ensinar, tá? E lembremos mais uma vez, eu quero ressaltar isso, acabei de falar, mas eu vou ressaltar mais uma vez. Faça de todo o seu coração. Todo o seu coração. Mais uma vez, irmãos, de todo o seu coração. Irmãos, isso é extremamente importante. Deus olha o coração. Faça de todo o seu coração. Cuide das coisas do Senhor de todo o seu coração. Cuide dos irmãos de todo o seu coração. Cuida do local de reuniões com todo o seu coração. Cuida do seu serviço com todo o seu coração. Cuida da limpeza do local de reuniões com todo o seu coração. Cuida da estrutura física do local de reuniões, dos instrumentos, das cadeiras, dos banheiros, dos livros, do bucafé, do computador lá do local de reuniões, do roteador do local de reuniões, entendeu? Do dinheiro da igreja, tudo com todo o seu coração. Eu falo isso, irmão, porque nós vemos
é tão triste para nós, irmãos, abrindo o coração, a gente chega no local de reuniões tudo destruído, jogado. Eu não estou falando agora, não é porque nós estamos se reunir lá, não, tá, irmãos? Eu estou falando, antes de nós pararmos de reunir, já era assim, chegava tudo jogado. Incrível. As coisas nossas lá no local de reunião não duram nada, não duram nada. Se fosse nossa casa, um computador na nossa casa dura anos, no local de reunião dura uns 2 meses, destrói. Sabe por quê? Porque os irmãos não cuidam. Estão nem aí. É o que eu falo, irmãos. Tá vendo? Isso mostra o nosso coração. Eu estou desabafando aqui, irmãos, para dar um exemplo para os irmãos, tá? Cuidem de todo o seu coração. Essas coisas nós nos cuidamos de todo o nosso coração? Não somos assim? Olha, para vocês terem ideia, o computador que eu uso no meu consultório, tá? Que eu uso lá para eu trabalhar, que é um notebook, eu ganhei ele de presente de casamento do meu pai americano. Esse ano, esse mês agora, eu vou completar 13 anos de casamento. 13 anos que eu sou casado. Ou seja, o meu notebook tem 13 anos. 13 anos. Já está lá. Funcionando plenamente. 13 anos, o mesmo computador. 13. Nunca estragou. Por quê? Porque eu cuido. É meu, eu vou cuidar. Se nós fazemos assim com as nossas coisas, irmão, as coisas do Senhor são muito mais nossas. Cuidemos das coisas do Senhor com todo o seu coração. Por isso não precisamos ficar tristes quando as coisas se estragam. Quando o ar-condicionado estraga no local de reuniões, quebra. Quando um fogão lá é mal cuidado, chega lá no local de reunião, o fogão está todo sujo. Na sua casa, o fogão não fica sujo, mas no local de reuniões fica. Não é? As irmãs, tem irmãs do nosso meio aqui que o fogão brilha, dá para você até pentear o cabelo no fogão assim, ó. Sério, tem as irmãs, você consegue ir lá no fogão da irmã assim, pentear o cabelo assim no fogão. No local de reuniões, o fogão é sujo. Você vê um carvão lá. O botijão é destruído, o banheiro é sujo. Como é que isso é possível, irmãos? Entende o que eu quero dizer? Por isso que eu volto a tocar nesse ponto, irmãos. Quando nós invocamos no Senhor e amamos o Senhor, nós cuidamos de todo o nosso coração, todo. Por isso, irmãos, que o local de reunião que nós estamos construindo, nós estamos construindo esse local de acordo com o que o Senhor tem nos dado, com o melhor que tem. O melhor. Sabia disso? Às vezes agora nós vamos fazer a laje, se os irmãos não sabem, nós estamos na fase da laje do local, tá? Nós estamos agora construindo a laje. E essa laje é que vai ser onde nós vamos pular em cima no auditório, nós vamos reunir lá em cima, nós vamos pular, louvar o Senhor, pular nessa laje. Essa laje tem que ser boa. Aí, na hora de você escolher os ferros, tem vários tipos de ferro lá. Aí, o nosso engenheiro falou assim, olha, tem o ferro A e tem o ferro B. Se vocês quiserem comprar o ferro B, ele é mais barato, é bom também, mas o A é melhor. Sabe o que a gente faz? Compra o A, o melhor. Por quê? Porque é para o Senhor. Mas é mais caro? Tem problema não, é para o Senhor. Esse tem que ser o nosso sentimento. Quando é para o Senhor, é o nosso melhor, tá? É o melhor, tá bom, irmãos? Dê o seu melhor para o Senhor. Vocês lembram a experiência que eu contei para vocês da nota de dinheiro? Vocês lembram disso, a minha experiência? Quando eu ganhava um dinheiro, eu separava no início a nota melhor para mim e a rasgadinha ou riscada para o Senhor. Aí o Senhor falou comigo assim, olha, por que você está fazendo isso? Você me ama, não? Você não me ama, não, fazendo isso? Para Deus faz diferença? Dinheiro é dinheiro, não é? Para Deus não faz, mas para mim fez. Então Deus falou comigo, olha, ao fazer isso, você está mostrando que você não me ama. Aí, desse dia em diante, já tem muitos anos, eu passei a inverter. O melhor é para o Senhor, o pior para mim. Aí eu fico a notinha ruim e dou uma nota melhor para o Senhor. E tudo mais tem que ser assim. O nosso tempo melhor é para o Senhor. Nossos melhores anos é para o Senhor. Nosso vigor maior é para o Senhor. Nosso melhor tempo é para o Senhor. E assim a vida da igreja é abençoada, tá bom? Então, chegou em 1 Coríntios. Em Coríntios é um livro que fala de vários problemas que tem na vida da igreja. Problema até falar chega. Coríntios é o livro dos problemas, tá? Se você quer conhecer quais problemas pode ter numa igreja, lê o livro de Coríntios. Vai cheio de problemas. Eu não vou nem ler para os irmãos aqui, porque é problema demais, tá bom?
Mas por que Coríntios veio logo depois de Romanos? Porque para nós enfrentarmos os problemas que tem aí na vida da igreja, que é mostrado no livro de Coríntios, nós precisamos primeiro desfrutar do livro de Romanos. Nós precisamos desfrutar da plena salvação de Deus, precisamos desfrutar da palavra, da mente transformada, do invocar, de ouvir a palavra pela fé, crer no Senhor. Isso vai nos dando condições de enfrentar os problemas que vão aumentar na vida da igreja. Cristo é a solução para todos os problemas. É isso que Coríntios nos mostra. Coríntios mostra que... Romanos nos mostra isso, Coríntios também mostra isso. Coríntios mostra que tem muitos problemas. A igreja tem problemas. A igreja nossa tem problemas? Claro que tem. A igreja de Araguaína tem problemas? Claro que tem problemas. Não existe igreja que não tem problemas, tá? Toda igreja tem problemas. Tem problemas da igreja de Araguaína? Tem. Mas qual é a solução para os problemas da igreja de Araguaína? É Cristo. Cristo é a solução. Tá? E onde a gente pode desfrutar desse Cristo maravilhoso? O livro de Romanos. Quanto mais nós deixamos o Senhor nos salvar, tocar nosso coração, mais os problemas vão indo embora, tá bom? A solução está em Cristo. Muito bem, irmão, eu termino por aqui. Desculpe o tempo. Também foi um assunto muito complexo, grande, extenso. Eu tive que falar bem rapidamente, tá bom? Vamos compartilhar Jesus o Senhor. Amém.